Gente, é muito especial para mim estar aqui, porque 6 anos atrás, 7 anos atrás, 8 anos atrás, eu estava nessas mesmas cadeiras que vocês estavam, eu estava fazendo colegial no Etapa. Então, para mim é muito, muito, muito especial mesmo estar de volta nesse auditório que tantos encontros musicais aconteceram, certo? E é um prazer estar com vocês aqui também. Então, o Ed já falou um pouquinho do formato. Estava pensando, sei que muita gente tem várias dúvidas, muita gente que está nos anos de vestibular e quer saber como foi prestar MIT ou fazer as faculdades que eu prestei aqui no Brasil. Então, estou pensando em fazer a palestra, mas acelerar um pouquinho e deixar mais tempo para pergunta e depois mais tempo para a gente fazer a sessão de autógrafos, o livro, para quem quiser falar um pouquinho mais, assim, uma pessoa e outra pessoa, assim, cada um que queira falar comigo. Mas, de verdade, assim, Ed, obrigada por tudo, obrigada por todos os professores que estão aqui também, vocês moram no meu coração, todo mundo nos Estados Unidos já sabe sobre o Etapa, porque eu fui falando de vocês o tempo inteiro. Então, obrigada mesmo por tudo. E o plano que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, em vez de falar muito de empreendedorismo, que é ultimamente que eu estou falando mais, eu quero contar mais ou menos a trajetória do que aconteceu desde que eu nasci até hoje. Se vocês deixarem falar, eu fico aqui anos, mas eu vou tentar fazer em 40 minutos. Mas para vocês entenderem como cada passo acaba levando a gente para uma oportunidade nova. E como, na verdade, tudo é muito natural e parecem que são coisas pequenas, mas um passo pequeno atrás de outro passo pequeno pode ser um negócio muito, muito grande. Então, eu vou tentar mostrar as coisas mais simples que acabaram me levando para as coisas que deram mais certo na minha vida e eu nem imaginava que isso ia acontecer. Como, por exemplo, fazer aquela apostila, que se não fosse aquela apostila, eu não teria tido a atenção que eu acabei tendo em conhecer o Ed e ficar sabendo até da faculdade que acabou mudando a minha vida. Então, vamos lá. Começar com São Paulo, 24 anos atrás. Meus pais estão na audiência, mas lá atrás, que eles têm vergonha. E bem diferente de mim, obviamente, né? Eu tô aqui, tô adorando ficar aqui na frente. Mas 24 anos eu nasci numa família com muito, muito amor, muito carinho. Mas como eu imagino que muitas famílias de vocês, eles nunca imaginaram que eu ia sair de casa tão cedo para ir para uma faculdade. Eles esperavam que eu ficasse em casa até casar e depois comprasse, tipo, a casa do lado, né? Para eles ficarem do ladinho do neto, que sei lá quando ia acontecer, né? Então, assim, era isso a visão que eles tinham na cabeça deles, mas a vida, às vezes, não acaba levando a gente para o que a gente espera. Mas então começou a vida com muito amor mesmo, 24 anos atrás. E muita gente pergunta, Bel, como foi sua infância? Eu sempre fui muito, muito, muito curiosa. É até engraçado, porque o pessoal pergunta, seus pais eram doidos por estudar? Tipo, eles te faziam estudar muito? Na verdade, não. Tipo, eles eram muito sossegados. Eu gostava de estudar. Muito. E não só de estudar, tipo, eu gostava de aprender as coisas. Eu era muito curiosa, não só na coisa que ia cair na prova, em tentar entender como as coisas funcionavam, em tentar entender tanto, tipo, coisas de história quanto coisas de matemática. Sempre gostei muito de números, mas eu era curiosa mesmo. E eu gostava de tentar aprender como as coisas funcionavam. Então, computador, eu tentava, nossa, eu quero montar computador. E quando eu era pequena, na verdade, mais do que montar coisa, eu desmontava a coisa, eu quebrava, né? E muitas vezes ficava quebrado, mas isso é uma lição para a vida que a gente aprende muito errando. Às vezes aprende mais errando e quebrando coisa do que fazendo as coisas certas, assim. Então a minha infância foi muito assim, eu queria aprender coisas, adorava computador, adorava sites. Eu tenho uma história com... Vai parecer uma coisa tão pequena, mas... Eu sempre gostei muito de matemática. Eu tenho certeza que aqui tem muita gente que é muito melhor do que eu de matemática. Pessoa da Etapa que está fazendo Olimpíadas. Na verdade, eu nunca fiquei sabendo sobre isso porque eu vim de um colégio de bairro que nunca fomentou essas coisas. Mas eu sempre gostava muito de matemática. Sempre gostei muito de matemática. E a razão foi porque eu via fim na matemática. Quando eu era pequenininha, eu ia numa banca e custava tipo 15 centavos o pacotinho de figurinha, eu era viciada em figurinha, e se eu acertava a conta de quantos pacotinhos eu tinha para comprar com aquele R$1, R$2 que eu tinha, o cara me dava pacotinhos a mais. Então, para mim, matemática tinha uma função fenomenal quando eu tinha 4 anos, que era me dar mais figurinhas, então eu aprendi a tabuada muito rapidamente. Acho que o Ed nem sabia dessa história. Mas é verdade. Então, assim, tipo, são pequenas coisas, mas eu realmente acho que isso contou pra caramba pra muitas coisas que aconteceram até hoje. Porque você acaba pegando gosto pelas coisas, quando você faz as coisas com carinho, você aprende muito naturalmente do que quando alguém fala, faz isso. Então, essa foi a primeira experiência de matemática serve pra alguma coisa, pra figurinha. E daí o tempo foi passando, eu tava aqui, no Etapa, no 3º ano, tentando descobrir o que fazer. E eu gosto de muita coisa. Isso pode ser um problema muito grande, pode ser também uma coisa muito boa, mas eu gosto de tudo. Eu gosto de música, eu gosto de história, eu gosto de português, eu gosto de escrever, eu gosto de matemática. Então eu não sabia muito bem o que fazer. E eu acho que esse negócio que com 17 anos tem que decidir qual é a sua carreira, eu sempre achei meio problemático isso, porque eu nem sei o que o engenheiro... Eu decidi que era engenharia, mas eu nem sabia o que o engenheiro fazia, na verdade. Eu só achava que como eu gostava muito de exatas, era uma coisa natural ir para a engenharia. Eu estava tentando descobrir o que fazer, exatamente quando eu estava conversando com o Ed,
E eu enfiei na cabeça que queria ITA. Eu queria ITA. E, na verdade, eu não sei nem explicar muito bem por quê. Mas algumas das razões eu adorava essa ideia de aeronáutica, de entender como aviões e outras coisas funcionam e conseguir desmontar, saber realmente a aerodinâmica, tudo, eu achava bem legal. E eu gostava do desafio, né? Eu queria, tipo, nossa, quase nenhuma mulher entra, vai ser muito legal, não sei o quê. Mas assim, era uma coisa meio de criança, né? 17 anos, não sabia muito bem o que fazer. E o que eu estava fazendo, aqui no Etapa, tem como a prova do ITA especial, tem um reforço pro ITA, né? E eu estava fazendo reforço pro ITA, tal, não sei o quê. E eu estava até indo bem, eles fazem um ranking, né? E foi nessa época que eu fui conversar com o Ed. E o Ed veio e me perguntou, eu nunca vou esquecer disso. Ele veio e me perguntou, Bel, você está indo bem? Você está preparando pro ITA? Mas por que você quer ITA? Eu não sei se... Ele falou, ITA é uma escola sensacional, sensacional mesmo, mas eu não sei se é melhor para o seu perfil. Que era uma coisa muito legal, tipo, a gente às vezes tem essa coisa de que... Eu odeio rankings, porque o pessoal fala de ranking, não é para você. O ranking que mais conta na vida é o seu ranking, não é o que a galera fala do ranking. Ranking é padronizado. E ele me falou pela primeira vez, mas será que isso é o melhor para você? A primeira vez que eu pensei, é mesmo, será que é melhor para você? E daí ele me mostrou uma cartinha. Eu não sabia nem para onde ele estava querendo ir com essa conversa. Ele me mostrou uma cartinha de um aluno do ano anterior. Ele falou, olha, eu acho que se você realmente quer esse desafio de querer o ITA, que na sua cabeça é o melhor do Brasil, eu tenho um desafio maior para você. Eu tenho o desafio do melhor do mundo. Você lembra que você me mostrou a cartinha do Telmo? Daí ele me mostrou a cartinha de admissão de um aluno do MIT que tinha sido aceito no ano anterior. De um aluno do Etapa que tinha sido no ano anterior do MIT. Eu falei, poxa, Ed, você está brincando comigo, né? Tipo, muito legal essa ideia, vou pesquisar muita coisa, mas eu não acho que eu tenho chance. Só para vocês saberem as estatísticas, em geral, no MIT você não presta o curso certo, né? Você não presta economia ou presta administração, você presta MIT, são 1.000 pessoas que entram, e dessas 1.000, 80 são do mundo todo. Tipo, 900 e poucas são americanas, 80 vêm do mundo todo. Então, normalmente é uma de cada país, quando tem uma do país, né? E não só eu não achei que eu ia ser essa uma do país, tinha gente muito boa do Etapa prestando também, gente que eu gostava muito, que eu queria que entrasse, que eu achei que merecia entrar. Só que isso ficou na minha cabeça, o tempo foi passando um pouquinho, quando eu realmente fui encontrar informações sobre como prestar, aconteceu um pequeno problema. Realmente, qualquer pessoa podia prestar, mas não tem tanta informação, principalmente isso era 7 anos, né? Não tem tanta informação disponível sobre como prestar faculdade lá fora. Agora as coisas mudaram muito. Aqui no Etapa, não estou falando só porque eu estou aqui, vão achar que estou fazendo propaganda, mas de verdade eles têm muito mais infraestrutura e podem ajudar as pessoas que querem chegar lá fora. Mas naquele ano eu estava muito nascente. E eu acabei perdendo 2 partes do prazo. Então, quando eu finalmente aprendi o que era o prazo, tinham 2 partes que eu tinha perdido. E todo mundo falou, Bel, já era, porque essas 2 partes eram muito importantes. Basicamente, o processo de admissão começa muitos meses antes, porque você tem que fazer carta de recomendação com o professor, que até aí, beleza, você faz da noite pro dia com algum professor. Tem que escrever sua história escolar inteira, que até aí também você se vira no meio da noite, escreve as redações. Mas o problema é que você tem que fazer o SAT, que é a prova de múltipla escolha, que você tem que se inscrever meses antes, porque tem só uma escola americana em São Paulo que ministra esses exames, e se 40 pessoas se inscrevem, tem 40 provas no dia. E tem uma parte que é opcional, mas é extremamente interessante, extremamente importante na minha cabeça, que era fazer uma entrevista com um ex-aluno do MIT. E isso eles deixaram bem claro, é opcional. Mas eu falei, nossa, se o cara não me conhecer, minhas chances vão ser muito menores. Para mim não era opcional, para mim isso tinha que acontecer. Eu tinha que falar com esse professor, com esse ex-aluno do MIT, que eu nem sabia como encontrar, que eu também tinha perdido o prazo. E muita gente falou, Bel, desiste, não dá, foca no vestibular brasileiro, isso já era tipo dezembro, né? A gente tá fazendo as provas do vestibular brasileiro, não se preocupa com as coisas certas, no final você vai acabar entrando em nada, que você fica se preocupando com muita coisa. O MIT já era, quase todo mundo falou que já era, o Ed não falou que já era, mas quase todo mundo falou que já era. Daí eu falei, putz, o que eu posso fazer? Realmente, eu fiquei pensando, se eu não fizer nada, realmente o não é a resposta padrão. Se eu não fizer nada, já era. Se eu não fizer nada, eu estou aceitando não. Eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para transformar esse não em sim? E tudo bem se não transformar em sim, mas eu tenho que saber que eu tentei o meu melhor para transformar esse não em sim. Aquela coisa assim, se der errado, beleza, mas deu errado com a plena consciência de que eu tentei o meu melhor. Eu falei, beleza, o que eu posso fazer? Tinha um outro aluno do Etapa que também estava prestando e ele tinha feito a entrevista. Eu falei para ele, putz, você já entrevistou? Ele falou, entrevistei. Eu falei, eu preciso do endereço desse cara. Daí ele falou, seu endereço desse cara pra quê? Não, deixa eu explicar, eu perdi os prazos, eu me atrapalhei com tudo, eu não sabia que tinha que fazer meses antes, eu achei que era muito parecido com o vestibular brasileiro.
eu só preciso do endereço. Mais nada. Ele me deu número e endereço. Eu falei, eu tenho uma chance. Eu vou bater na porta desse cara, porque se eu não fizer nada, ele não vai nunca saber da minha vida. Se eu bater pelo menos, ele talvez fale não, mas eu ouvi o não, né? Daí eu fui lá, bati na porta dele, era um italiano morando em São Paulo, um cara assim, muito gente boa. E ele falou, quem é você? Não sei, foi super simpático, mas ele falou, Bel, eu não quero te enganar, tipo, já foi. Inclusive, acho que 35 pessoas já foram entrevistadas, a gente tem que mandar um relatório para o MIT sobre cada pessoa que a gente entrevistou, o MIT já escolheu as preferidas. Desculpa, mas eu acho que está muito tarde para você fazer isso. E daí ele olhou para baixo, estava com aquela caixinha na mão. Foi a minha sorte. Porque assim, eu não sabia o que era entrevista. Aqui a gente não tem que fazer entrevista, né? Para a faculdade. Daí eu falei, se é a minha única chance, eu vou enfiar tudo que eu fiz na minha vida numa caixinha de papelão e vou bater na porta dele com essa caixinha de papelão. Porque se ele quiser perguntar qualquer coisa, eu tenho a caixinha comigo. Aliás, eu não sei de onde veio essa ideia, mas foi ainda bem que veio essa ideia. E daí ele perguntou, o que você está segurando, né? E é 17 anos, segurando uma caixa na mão, né? Daí eu falei, putz, eu trouxe minha vida aqui, eu trouxe tudo que eu tenho, porque eu quero 5 minutos para falar com você. Por favor, me dá uma chance para eu explicar por que o MIT é meu sonho, por que eu vou usar a educação do MIT para tentar transformar o mundo num lugar melhor. 5 minutos, por favor. Daí acho que ele misturou aquela coisa de, tô com dó dela, mas também é fofinha a caixa, vamos entrar, né? Ele até falou, meu Deus, ele falou sério. Eu entrei, ele deixou eu entrar, e eu literalmente cheguei, ele sentou na mesa, eu virei a caixa, tipo, na mesa. Ele falou, você é pior que a minha esposa, o que tem de lixo nessa caixa, tipo... E tinha umas coisas muito toscas, eu tava tentando, tipo, colocar volume também, né, pra parecer que tinha feito mais coisa. E daí, tipo, aquela coisa de meio quantidade, meio qualidade. Mas ele foi muito legal, a gente foi falando por horas. E daí eu senti, foi a primeira vez que eu senti na vida que, poxa, tem tanta coisa que a galera fala que não, que as pessoas assumem que é não, mas que você tem muito mais controle sobre o sim e o não do que você imagina. Eu aprendi isso com uma idade muito jovem, com 17 anos, né? Então, muito do que eu fiz depois disso foi por causa desse aprendizado. Que realmente, se você parar para pensar, é um negócio muito forte. Que regras não existem, na verdade. Alguém inventou as regras e falam das regras e falam das coisas que são médias, mas você não precisa estar na média, você não precisa estar na regra, você pode mudar as coisas. E daí, tudo bem, foi primeira batalha vencida, eu sabia que a guerra estava muito longe, mas primeira batalha vencida. E daí eu descobri uma coisa muito boa. Eu descobri que a prova do SAT não tinha acontecido. Tinha acontecido a data de inscrição, mas não a prova. Ou seja, eu podia aparecer na prova. Daí, já descobri, né? Tipo, descobri que tinha essa escola, chama Graded School, uma escola no Morumbi. E eu falei, putz, eu vou aparecer nessa coisa. Começo de dezembro, no meio de vestibular, assim. Falei, eu vou aparecer, é isso. E eu até tinha conseguido fazer a inscrição para um SAT errado, tipo, daí a pessoa me recebeu, só que eles eram muito assim, não é não, seu nome não está na lista, você, por favor, se retire que você está no nosso caminho. E eu falava, moça, mas eu juro que eu não vou atrapalhar, eu posso só ver se tem, assim, um lugar. Não vai ter lugar, as provas vêm dos Estados Unidos, vêm contadas, é a última prova do ano, eu nem sabia que tem SAT todo mês, mas parece que tem SAT todo mês, você pode fazer quantos quiser e depois pegar o melhor resultado. Não sabia nada disso, eu estava no último. E ela falou, olha, você vai ter que se retirar. Não tem prova para você está atrapalhando, regras são regras, tchau. Me levou para fora. Eu indo para fora, assim, né, com uma mulher. E eu pensando, não é possível que essa mulher vai me tirar do meu sonho. Tipo, e se alguém não vem? Eu ficava pensando, se alguém não vem, não é possível. E daí, finalmente, ela me levou para fora, eu tô fora. E ela tá indo embora. Eu não sei de onde veio a coragem, mas eu falei, eu vou seguir essa mulher. Eu vou atrás dela. Daí, literalmente, ela seguiu. Eu fui seguindo assim. Ela deve ter achado que eu era louca, porque eu literalmente cheguei no cangote dela e falei, oi. Você vai me desculpar, mas eu não posso ir embora. Daí ela falou, sério, já te falei, já te expliquei. Eu falei, olha, é o seguinte, vamos fazer um pacto aqui, ó. Eu fico na porta, olhando para ela frestinha. Não vou abrir a boca. Assim que todo mundo estiver sentado fazendo o exame, eu vou embora. Eu juro, eu não falo mais nada, eu vou embora pela mesma porta, deixa a porta aberta. Mas eu preciso ver com os meus próprios olhos. Eu falei, o problema não é você, sou eu. Eu preciso ver que eu tentei até o final. E ela falou, não, mas é uma besteira, não vai dar. Eu falei, eu não vou sair daqui. Você vai deixar eu ficar na porta quieto ou não? Ela falou, não, tudo bem. Fica na porta, mas esse é o pacto. Assim que todo mundo sentar, você vai embora. Beleza. Dei o momento mais dramático até os 17 anos da minha vida. Eu estava assim na porta, olhando pela frestinha. E as pessoas começaram a entrar e sentar, certo? E tinha aquele lugar que ninguém sentava.
Não, e assim, tipo, tudo que podia dar errado, tava dando errado. Tinha um caminhão, não sei que tava fazendo um trio elétrico fora do exame. Tipo, tava uma zona aquele lugar. E eu fiquei olhando, e daí todos os assentos estavam tomados. Menos um. Aquele assento nunca foi tomado. Aquele assento virou meu assento. Então eu tô feliz. Mas então, assim, por que eu gosto de falar isso? Porque, claro, tem muita sorte nisso. Tem muita gente que vai escutar e vai falar, nossa, Bel, poxa, você nasceu com uma sorte, hein? Assim, claro, tem muito de sorte. Mas se eu tivesse ido embora, eu não teria dado chance para a sorte. Então, eu acho que tem muitas vezes, só para a gente tentar o nosso melhor, a gente dá chance para a sorte, a gente dá chance para as oportunidades. E teve, sem dúvida, uma fração de sorte, mas foi muito mais uma fração de correr atrás do que de sorte. E daí começou a doideira. Eu sabia que eu conseguia aplicar para o MIT, conseguia prestar MIT, mas se ia dar certo, eu não sabia. E daí era o dia de receber o resultado. Eu imagino que muita gente está no 3º ano, então por isso eu estou tentando alongar essa parte, assim. Mas estava eu com a minha mãe lá, né, no meu quarto, e o mais engraçado é que esse mesmo estudante do Etapa que me deu o endereço do ex-aluno, ele tinha me ligado. Eu estava num churrasco com uns amigos, no meio do nada, que não tinha internet nem nada. Na época nem tinha telefone que podia verificar nada também. E eu estava chegando em casa muito tarde. E nesse dia, era 18 de março de 2006, o MIT ia te falar se você entrou ou não. E esse amigo meu, que é o Gabriel Bujocas, é um cara inteligentíssimo, genial, ele, na verdade, me ligou e falou, eu entrei. Foi um amigo do amigo dele que me ligou e falou, o Bujão entrou. Eu fiquei muito feliz por ele, tipo, muito, mas eu tinha certeza que não tinha entrado. Tipo, eu falei, se entra uma pessoa por ano de cada país, quando que vai entrar duas? Do mesmo país, do mesmo estado, da mesma cidade, da mesma escola, da mesma classe? Nunca, certo? Tipo, então assim, eu fiquei muito feliz por ele, é um cara super merecedor, genial. Mas eu sabia que eu ia entrar em casa e ver, obrigada por tentar, blá. Daí eu cheguei em casa, e daí tava eu e minha mãe apertando freneticamente o atualizar, né? Pelo amor de Deus, fala se eu entrei ou não. E a razão pela qual, isso vai parecer que eu tô inventando, mas eu não tô. Tava tocando rádio, e era naquela época que tava... Vocês conhecem Kelly Clarkson ou eu tô ficando velha? Mas tinha uma música da Kelly Clarkson que fazia muito sucesso, aquela que ela canta... I'll spread my wings and I'll learn how to fly, que parece muito corny, mas ela fala, tipo, vou abrir as asas, vou sair voando. E enquanto estava tocando essa música, chega o e-mail, eu não estou brincando. Daí chega o bendito e-mail, ai, mensagem, não sei o que, do MIT. E eu acabei entrando, né? Então, assim, tipo, obrigada, Kelly Clarkson. Não, a gente acabou dando certo. E desde esse momento, desde esse dia, eu realmente não sei discernir realidade de sonho. Eu realmente não sei. Eu sou meio maluca agora. Eu não sei se vocês estão aí ou se eu estou sonhando. Eu não sei mais. Vocês estão rindo, mas o pior é que é verdade. Eu não sei mesmo. E desde aquele dia, eu aprendi uma lição muito grande, que era, poxa, se você correr atrás, você pode transformar o não em sim. Talvez não dê certo. Claro, podia não ter dado certo. Mas se pelo menos você dá o seu melhor, você tem muitas chances de transformar o não em sim. Então, foi isso que eu aprendi. E daí começou muita coisa muito legal. O Etapa também foi muito importante nessa parte da minha vida, porque o MIT é muito caro, bem caro. Eu tive uma bolsa parcial, mas não tinha maneira de a gente conseguir pagar o MIT. É uma escola muito cara. E eu trabalhei no Etapa por 6 meses. No dia que eu recebi a cartinha, eu fui correr, bater na porta do Ed, falar que eu queria trabalhar aqui por 6 meses, que eu tinha dia e noite para trabalhar, que eu fazia o que fosse preciso, mas que eu precisava juntar um pé de meia. E foi a minha primeira experiência profissional, trabalhar aqui. Então, para mim, foi muito importante também. E daí começou a loucura de eu estou indo para fora, né? E tinham 3 coisas que eu queria com essa experiência do MIT. A primeira coisa era, voltando para aquele ponto de que eu gosto de muitas coisas, eu queria aproveitar o fato de que você entra na universidade, não em nenhum curso específico, para tentar aprender o máximo possível. O MIT tem um negócio, e quase todas as universidades americanas, não só o MIT, muito legal, que você entra na universidade. Então você pode fazer curso de aulas de economia, aulas de música, aulas de engenharia, qualquer aula que você quiser, até mesmo depois que você declarar o seu diploma. Você pode continuar fazendo qualquer aula dentro do instituto inteiro. Isso é muito legal, porque você pode acabar descobrindo muitas coisas. Inclusive, qualquer pessoa tem que fazer 8 aulas de humanas, mesmo que você esteja fazendo engenharia, química. Então, isso é muito legal. Você acaba conhecendo pessoas de outras matérias, que fazem outros cursos, com outras cabeças. Então, a minha primeira coisa era essa. Olha, fazer uma matéria ou fazer não sei quantas matérias é o mesmo preço. Eu vou aproveitar para fazer quantas matérias eu conseguir fazer nesse lugar. Essa é a primeira. Para tentar descobrir quais são as minhas verdadeiras paixões. Eu posso fazer uma palestra toda em como eu acho que a educação está quebrada, mas eu acho que é muito estranho esse negócio de a gente tentar com 17 anos já saber o que se especializar, em qual paixão se especializar. Eu acho que a gente deveria meio que usar a faculdade para descobrir quais são as verdadeiras paixões. Mas esse é um outro assunto, uma outra palestra. Esse era um. Eu queria muito tentar descobrir a minha paixão lá dentro.
ou paixões. 2, eu queria muito trabalhar, muito. Não só pelo motivo de conseguir pagar o MIT, ajudar a pagar o MIT. Esse era, sem dúvida, uma razão também, mas mais para conseguir pegar as experiências que eu estava tendo na sala de aula e colocar em prática. Eu sempre gostei muito de prática, muito. Então eu queria ver aquilo que eu estava aprendendo na engenharia elétrica, tentar aprender num trabalho depois, tentar montar alguma coisa, tentar fazer um laboratório. Então eu sempre gostei muito disso. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa, eu nunca tinha viajado muito, eu não conhecia praticamente nenhuma pessoa que era de fora do Brasil. Eu queria muito conhecer gente do mundo todo. Essas 80 pessoas vêm do mundo todo, eu queria muito conhecer gente do mundo todo. Eu queria que meu sonho era que assim, eu voltasse para o Brasil e alguém me falasse algum país, em vez de eu pensar um mapa, em vez de pensar aquela aula de geografia, eu pensasse o rosto de um amigo meu, né? E tentasse lembrar das culturas deles, das coisas que eles gostam. Eu tinha muito esse sonho. Então, com essas 3 coisas na cabeça, eu falei, vamos lá. E vamos começar, então, pelo sonho de aprender um monte de coisa e tentar descobrir paixões. Eu levei essa ideia de o preço de uma matéria ou de 13 matérias ser o mesmo, muito sério. E eu falei, eu vou tentar fazer... Todo mundo fala no MIT que o normal é fazer 4 matérias por semestre. Lá vem mais uma regra, né? A galera enfia a regra na sua cabeça. Daí enfiaram que a regra é 4 matérias por semestre, é isso que as pessoas fazem, se você faz mais, você é doido. Eu falei, quem inventou essa regra? Tipo, por que 4 matérias por semestre é a regra? Não sei de onde veio. Eu comecei a fazer uns experimentos, assim, tipo, eu comecei a crescer 3 matérias por semestre. Tipo, 4, 7, 10, 13. E no final a regra era fictícia. Eu acabei chegando a fazer muito mais, e eu tenho certeza que qualquer pessoa que tentasse também ia acabar fazendo muito mais também. Só que por que foi muito legal isso? Porque eu acabei fazendo matérias de economia, matérias de administração, matérias de música, matérias de línguas, matérias de engenharia, de matemática. E como eles propiciam, você pode tanto receber o diploma que eles chamam de major, que é um diploma igual ao do Brasil, tanto minor, que é um diploma compacto que eles têm, eu acabei saindo com um monte de curso muito legal. Então isso foi muito legal para aprender as coisas, isso foi muito divertido. Essa foi a primeira. A segunda coisa que eu queria fazer, que era trabalhar, eu descobri que tinha uma bendita feira de recrutamento dentro do MIT, que eu aposto que tem em todas as faculdades brasileiras. Mas qual que era o detalhe? A feira de recrutamento era mais para o pessoal do último ano, porque você vai entrar e depois vai ser efetivado. Só que eu era muito cara de pau, tipo, eu ia desde o primeiro ano, assim. E eu enfiei na cabeça que eu sempre gostei de criar coisas, mas eu queria experimentar empresas grandes também, né? Daí eu enfiei na cabeça que eu queria estagiar na Microsoft no primeiro ano. E todo mundo, Bel, você não sabe nada. De 18 anos você não vai entrar na Microsoft, não vai rolar, não vai dar certo. Eu falei, não, vai dar certo. Vou fazer recrutamento, eu vou explicar que eu não sei nada, mas eu vou explicar que eu vou aprender. Daí eu comecei a usar essa tática de mostrar empolgação e potencial acima de experiência, que na verdade é uma coisa que dá muito certo. E eu não sabia que ia dar tão certo, mas eu acabei fazendo o processo seletivo da Microsoft, que só para fazer o processo já é mó difícil, mas eu falava para a mulher, por favor, eu não sei nada, mas eu juro que eu vou aprender, você não vai... Eu falava para ela, olha, você pode mandar embora em 2 semanas se não for boa. Tipo, eu falava, mas por favor, me dá a chance de só entrevistar, te mostrar o meu jeitinho, te mostrar o quanto eu quero aprender. E no final acabou dando certo. Então, no primeiro ano, eu estagiei na Microsoft, que foi uma experiência muito legal. E, sinceramente, eu não sabia nada. Eu estava estagiando como programadora. Eu não sabia nem programar. E eu estava estagiando... Eu lembro, o mais engraçado foi quando eu fiz o processo seletivo lá para entrar no recrutamento. Tinha toda uma parte de programação que você tinha que programar, né? E eu falei pro cara, olha, você vai achar que eu sou louca, mas eu não sei programar, eu não posso fazer essa entrevista, mas eu posso te mostrar todo o pensamento matemático para chegar na resposta, tudo bem? E daí eu comecei a descobrir que pensar, isso são mais táticas de entrevista, né? Mas você pensar suas ideias, falar alto o que você está pensando é mais importante do que você tentar chegar na resposta certa. Então eu comecei a aprender várias coisas que às vezes a gente acha, pô, a gente tem que saber tanto, a gente precisa saber, como eu vou competir com aquele outro cara? Só que só ser você mesmo e mostrar que você tem o potencial para crescer, você acaba tendo mais carisma e as pessoas gostando mais de você do que você parecer um sabichão. É 10 a resposta. Eles vão falar como você chegou, certo? Então, isso foi muito bom para eu aprender isso. A Microsoft foi sensacional. Eu cheguei sem saber nada realmente, só que eu era muito, eu queria aprender muito. Então eu falava para eles, me dá mais responsabilidade, me dá mais responsabilidade. E foi muito legal. Eu cheguei, como parte do estágio, a ter o meu próprio grupo de engenheiros, que era uma coisa assim, muito, muito doida, né? E foi muito legal. Eu cheguei a lançar produtos lá dentro, os produtos chegaram a ganhar prêmios. E tudo assim, eu não tinha nada de especial. Eu só corria atrás e falava, deixa eu fazer, por favor, deixa eu tentar fazer. E eu falava brincando, se der errado eu vou pedir perdão, mas eu não vou pedir permissão, eu vou fazendo, tá bom? E eles falavam, beleza, Bel, vai fazendo. Se der errado, a gente vai conversar, mas vai fazendo. E foi daí que eu aprendi.
pede por responsabilidade. Não tenha medo de pedir por responsabilidade, mesmo que você não saiba das coisas. As pessoas querem te ajudar, as pessoas querem que você cresça, as pessoas querem gente boa dentro das empresas, dentro das escolas, dentro das faculdades. E isso foi muito legal também. E com essa ideia de continuar fazendo várias experiências diferentes, então eu trabalhei como programadora na Microsoft, eu também trabalhei no setor de produto da Microsoft. Num outro estágio, eu trabalhei na Google, que foi uma experiência muito legal também. Foi como pesquisadora, não foi trabalhadora, eu fazia pesquisa de matemática. Foi muito divertido também. E eu falei, poxa, legal, estou aprendendo várias coisas do lado tecnológico, mas eu sempre gostei muito de negócios. E eu sempre gostei muito de empreender, mas eu não sabia que existia a palavra empreender. Tipo, tudo que eu fazia na vida tinha uma infraestrutura empreendedora, uma estrutura empreendedora. Só que eu não sabia. Tipo, desde pequena eu gostava de fazer bijuteria e vender em bazares. Tipo, com 11 anos eu ia em bazares que só avós iam, né? Tipo, era bom porque elas compravam, elas falavam, minha netinha também tenta vender, eles compravam, era muito bom. Eu gostava de fazer playlist, vender CD, não fala que eu acho que isso não é muito legal, mas eu gostava de fazer várias coisas, assim, muito. E quando eu cheguei no MIT, tinha uma competição, como eu sabia que tinha um lado tecnológico, eu gostava muito, tinha um lado de negócios. Então eu resolvi fazer uma competição de plano de negócios. Eu tinha 19 anos, eu e mais 3 amigos de 19 anos, a gente não tinha noção do que estava fazendo. Mas era um negócio muito legal, porque era uma competição não só com o pessoal do MIT, também com gente de fora. Só uma pessoa do grupo tinha que ser do MIT. Então tinham pessoas que já fizeram 3, 4, 5 empresas, pessoas que eram bilionárias também competindo. Então era uma competição muito legal, e era sério, o negócio não era brincadeira. E daí a gente falou, bom, as 4 crianças empolgadas, vamos fazer alguma coisa juntos para essa competição. E o que é legal, eu não vou entrar muito em empreendedorismo, mas uma coisa legal que essa competição explicou foi, mas afinal, o que é empreender? O que o empreendedor faz? Eles explicaram, é o seguinte, primeira coisa que o empreendedor faz, ele tenta encontrar uma necessidade, certo? Daí nós fomos lá tentando encontrar uma necessidade, está muito aberto, a gente falou, poxa, a gente gosta de infraestrutura, a gente gosta de tecnologia, a gente gosta de países em desenvolvimento, a gente está fazendo uma aula sobre protocolos de telefone. A gente falou, bom, vamos ver qual é a necessidade que tem na África. Daí a gente começou a ficar mais específico. Qual a necessidade que tem em área rural da África? Talvez com telefone. E a gente reparou que, isso faz 7 anos, então mudou um pouquinho, né? Mas a gente reparou que não tinha cobertura em áreas rurais da África, cobertura de telefonia celular. Tinha muito, muito ruim a cobertura de telefonia celular. Então, beleza, achamos o passo número 1. Qual que era o problema, a necessidade que a gente tinha encontrado? Daí eles falaram, beleza, vocês acharam uma necessidade, mas só a necessidade por si não é importante. Você tem que entender por que isso é uma necessidade. Por que ainda existe? Por que ninguém solucionou? Vamos lá, vamos aprender. A gente conseguiu uma bolsa do MIT para mandar uma galera para Gana, para Moçambique, para falar com a galera, ver como era. E a gente aprendeu que tinham 3 razões. Primeiro, sim, essas áreas são muito pobres, realmente são muito pobres, e até o custo do aparelho é proibitivo. Mas essa é a razão óbvia. Só que tinha 2 outras razões que não eram tão óbvias. A segunda razão era, muitas dessas áreas não têm eletricidade. E como todos os aparelhos precisam ser carregados, nem funciona. Aliás, tinha um cara que tinha um negócio muito rentável, que ele tinha uma tomada e ele alugava a tomada para outras pessoas. Isso ainda existe lá, sério mesmo. Você vê oportunidades diferentes. Mas qual que era o terceiro problema? Por que as grandes operadoras que poderiam colocar telefones lá não tinham telefone? Porque em áreas rurais, muitas vilas não são muito densas. Então, não tem gente suficiente para justificar os altos custos de manutenção e instalação de antenas. Esse era o problema de verdade. O problema é que, como não tinha tanta gente, o custo da antena era proibitivo. Não só para a pessoa, para a operadora. Beleza, então, passo número 1, aprendemos, tinha uma necessidade, era real. Passo número 2, por que ele existe? Por causa dessas 3 razões. E daí vinha a parte divertida. Qual é a sua solução? E daí a gente começou poxa, o que a gente pode fazer? A gente estava pensando nesses 3 problemas, que tinha pobreza. Daí a gente falou, poxa, para começar tem que ser muito barato. Até tudo bem, a gente faz um telefone que não faz mais nada mesmo, só fazer a ligação. Se der para colocar mensagem, beleza, mas tem que ser muito barato. Primeira coisa, mas a gente tem esses outros 2 problemas, da eletricidade e a gente tem o problema também do custo de antena. Então a gente tinha 2 coisas na cabeça, a gente quer eliminar o carregador. Como a gente faz? Daí a gente conseguiu fazer uma parceria para ter um telefone que era carregado por energia solar. E não só ficava o painelzinho no telefone, mas era um painel meio que assim, dava para desacoplar. Então, se a pessoa, muita gente trabalha lá, né, tipo, ficar cortando coisa, podia colocar no chapéuzinho enquanto carregava, tipo, era meio fofo demais para um design da África, mas tudo bem, né, a gente fez esse design. Mas o que era o mais importante? O mais importante era esse problema da antena. Como que a gente ia fazer com que não tivesse problema do custo da antena? A gente começou a pensar 2 coisas. Primeiro,
gente, existe o walkie-talkie. A gente começou a pensar, né? Com as coisas antigas, mas o walkie-talkie tem alcance e fala de graça. E a gente começou a ver umas outras tecnologias que usavam para rotear o Wi-Fi, que dava para você, tipo, repetir o sinal e se o alcance fosse 10 km, você repetia e virava 20. Poxa, será que a gente consegue usar essa tecnologia para o telefone? E daí que foi a grande sacada. A gente fez um telefone que tinha um alcance de 10 km. Qualquer pessoa no raio de 10 km você falava de graça. Mas a sacada era, se eu estou aqui, o Ed está a 10 km de mim e o João está a 10 km do Ed, eu posso falar com o Ed de graça porque ele está a 10 km de mim. Mas se eu quiser falar com o João, pelo telefone do Ed, a anteninha do telefone dele repete para o João. E dessa maneira todo mundo falava de graça, uma alegria, né? Todo mundo falava de graça. As empresas não gostaram muito dessa ideia, mas era muita alegria, tipo, pra gente. A gente ficou muito feliz, a gente foi finalista da competição. Tipo, a gente não tinha noção do que estava fazendo, mas a gente foi finalista, foi muito legal. E essa estrutura de acho uma necessidade, acho porque é um problema, eu descobri que era tudo relacionado ao empreendedorismo era o que eu amava. Era o que eu amava. E isso era uma coisa completamente opcional, que eu não tinha que fazer, e foi quando eu descobri uma das minhas maiores paixões. Então, por isso que eu acho que explorar é muito importante, sabe? Nunca parar de explorar. E foi muito, muito legal. Desde motivar o time, até fazer o protótipo, até fazer a pesquisa de mercado. Só que nessa época, a gente estava indo super bem nesse projeto, a gente fez por quase 2 anos, só que por causa de... A gente conseguia construir as coisas, quase todos eram engenheiros, mas a gente não era muito bom no lado de negócio, a gente era muito, opa, é tudo felicidade, vamos fazer de graça, vai ser mó legal, entra na África de graça, todo mundo vai amar. Não, né? A galera não gostou muito dessa ideia de alguém entrar gratuitamente. E como a gente não tinha muita manha de negociação, de negócios, a gente acabou deixando o projeto de lado, acabou não dando certo. E era um projeto que tinha tudo para dar certo. Os investidores falavam, Bel, a gente vai colocar qualquer capital de investimento assim que você tiver uma parceria com o governo, porque sem governo você não vai entrar. As gigantes vão te matar. Na verdade, a gente até sofreu umas ameaças bem sérias para parar de fazer o produto. E a gente ficou com medo. Eram 4 crianças de 19 anos, não sabiam como negociar, não conseguiam colocar o produto no mercado. E nessa hora eu falei, poxa, legal, estou aprendendo tanto de tecnologia, eu quero aprender mais sobre negócios. E daí começou a loucura de, eu vou trabalhar no MIT no setor de economia, eu vou fazer economia, eu vou fazer administração. Eu acabei trabalhando um pouco em Wall Street, eu fiz um estágio no Deutsche Bank na Bolsa de Valores. Eu queria aprender um pouquinho dessas coisas de negociar. E foi o que eu acabei fazendo. Então, lembrando, número 1, que era explorar as coisas, aprender novas paixões. Aprendi que empreendedorismo era uma paixão que eu sempre tive e não sabia. 2, essa ideia de tentar fazer quantas experiências que eu pudesse fazer. Eu aproveitei toda a oportunidade. Não teve um dia que eu não trabalhei no MIT. No primeiro dia eu consegui 2 empregos. O primeiro emprego era telemarketing. Então eu ligava e pedia doação para ex-aluno do MIT. Eu ficava 4 horas por dia ligando e pedindo, oi, tudo bem? E assim, você tem que ser simpático, senão desligam na sua cara, né? Então você começa perguntando, você já recebeu a sua edição desse mês do Technology Review? Que é a revista do MIT, né? Só para eles falarem, ai, não recebi, obrigada. Ah, que bom que você recebeu, e você quer doar pra gente? Tipo, então assim, mas eu achava, todo mundo falava, nossa, você é doida, você fica 4 horas por dia nesse telefone. Eu falava, mas pensa bem, é muito legal. Eu tô aprendendo inglês, certo? Eu tô aprendendo, falando com os caras, tipo, eu liguei pro Buzz Aldrin, o cara que pisou na Lua, tipo, ele é ex-aluno do MIT, eu estava pedindo doação para ele, perguntando sobre as experiências do MIT. E terceiro, o pessoal estava, tipo, doando dinheiro para alguma outra pessoa que, como eu, precisaria ser bolsista para entrar no MIT. Então, eu amava esse trabalho, eu amava. Aliás, eu estourei todos os limites de horas que podia trabalhar no MIT. E além de tudo, era pago, era bem pago. E daí, mas isso era o de menos, tipo, eu queria aprender inglês. E daí também trabalhava no setor de admissão do MIT, organizando a papelada, porque a galera manda muito papel, né? Manda as recomendações, vem de todos os lados, eles são muito ainda... Você pode mandar muita coisa digital, mas eles imprimem, tem uma pastinha mó bonitinha, eles têm tipo uma sala, todas as pessoas que prestam MIT têm uma só pastinha com todas as suas coisas bonitinhas lá dentro, e eu organizava essas pastinhas. E assim, era super trabalho braçal, mas eu amava, porque eu via as pastinhas, eu via que eles colavam uns adesivinhos bonitinhos, dependendo de se você era atleta ou se você era irmão de alguém que está no MIT, para tipo, reconhecer rápido algumas coisas. E foi muito legal, né? Porque eu conversava com as pessoas que são as pessoas que aceitam as pessoas do MIT. Então, até esses trabalhos que as pessoas falam, nossa, Bel, eu quero trabalho chato, eu amava, porque tinha um lado muito bom. E, na verdade, é o outro lado, que eu sou muito positiva, né? Então, isso me ajudou muito na vida também, tentar sempre ver o lado bom das coisas. E daí, eu estava no último ano tentando descobrir o que fazer. Eu tinha ido para o Vale do Silício trabalhar na Google, porque muitos desses estágios, o MIT tem muitas férias, né? Tem quase 5 meses por ano de férias. Janeiro é completamente opcional, você pode ou ir em aula ou não ir. E tem 3 meses e meio no verão, e fora algumas outras semanas de break, né? E toda vez que tinha isso, eu ia trabalhar realmente na sede das empresas. Então, eu trabalhei na sede da Microsoft, na sede da Google, na sede do Deutsche Bank. Eu queria entender como era mesmo.
E daí, nessa brincadeira, acabei no Vale do Silício e eu me apaixonei. Bom, tinha tudo a ver, né? Eu gostava de empreendedorismo, estava no Vale do Silício, naquele berço de tecnologia. Eu gostei muito. E eu estava me formando no MIT, estava tentando descobrir o que fazer. E daí eu descobri um programa, que era um bendito mestrado, que você fazia. O MIT tinha umas parcerias com algumas empresas. E você passava 9 meses na empresa, tipo, você ia na sede da empresa, a Google podia ser uma. Então você passava 9 meses na sede da empresa, trabalhando na Google. E depois você passava só 3 meses no MIT. E você ganhava o mestrado. E para mim parecia, nossa, é o que eu mais quero na minha vida agora, porque vai ser sensacional, o Google vai pagar, a MIT vai dar um diploma, é só 1 ano, 9 meses aqui, 3 meses lá, maravilha, beleza. Daí tinham 2 vagas, né? Daí é loucura, não, eu preciso entrar. E era programação, que sem dúvida alguma tinha gente muito melhor do que eu para entrar na Google fazer esse mestrado. Mas deu certo, entrei. E daí começa o desespero, eu fiz metade. E eu reparei que tem muita coisa que a gente quer fazer que a gente acha que a evolução natural das coisas, né? Eu já tinha eu contei a história do Mesh Phone, que era desse telefone, mas na verdade teve, com esse mesmo grupo de pessoas, com esse mesmo sócio que eu tinha no Mesh Phone, a gente fez 6 outros projetos. Então a gente estava tentando empreender há 8 anos, né? E eu tinha muito esse sonho, meu sócio tinha muito esse sonho de empreender, só que o que eu estava vivendo? Estava vivendo uma vida de que eu ia para o trabalho, eu ia para a Google, e não só programava, mas era um mestrado, então eu ficava fazendo pesquisa e tentando escrever a minha tese. Que para algumas pessoas pode ser sensacional. Mas eu estava vivendo uma vida dupla. Porque eu fazia isso durante o dia e à noite eu ficava a madrugada inteira programando com os meus amigos os outros projetos que a gente tinha. Chegou um ponto que eu não estava fazendo nenhum bem nem outro. E não estava feliz em nenhum dos dois. Daí eu falei, você quer saber, eu vou fazer uma decisão muito difícil. Eu vou trancar esse mestrado. E assim, na verdade, nem existia essa ideia de trancar mestrado lá, mas eu achava que trancar ia ser psicologicamente mais aceitável, porque trancar eu posso voltar, né? Mas eu tinha que sair do mestrado. E daí eu falei com a MIT, falei com a Google, falei, não dá, tipo, eu tenho um sonho muito grande, eu quero empreender. E muita gente não apoiou essa decisão, tipo, muita gente. Mas é muito engraçado como, é aquele ponto de novo, será que aquilo é o melhor para você? Aquele mestrado era o melhor para muita gente, mas não era o melhor para mim. E eu não me arrependo nada de ter trancado esse mestrado, que aliás está trancado ainda, agora está virando palhaçada, mas está trancado ainda, posso voltar. Mas eu acabei trancando, parei. Por quê? Porque quando eu estava na Google, eu conheci 3 caras que saíram da Google para começar uma empresa, e o que eu queria mesmo era isso. Eu falei, poxa, se eu quero empreender, eu posso ou mergulhar com tudo, que às vezes a gente vê na mídia, as pessoas aumentam e acham que a gente faz as coisas da noite para o dia, mergulha cego, né? Nunca é assim, na verdade. Eu achei que o que faria sentido? Poxa, eu fiz as aulas no MIT, eu aprendi várias coisas, eu trabalhei em empresas grandes, até em grupos pequenos de empresas grandes. Foram estágios, mas foram muito ricos, porque eu pedia por muita responsabilidade. Daí, eu gostaria de trabalhar numa empresa menor, mas que já tem algum produto, que já está descobrindo as coisas, umas 20, 30 pessoas. E depois, desde o começo, trabalhar numa empresa, desde o primeiro dia eu estou lá. Eu achei que isso poderia ser parece um passo muito grande, né? Vou sair da Google, do conforto do Google, do MIT, para ir numa empresa de 20 pessoas. Mas para mim parecia um passo muito normal e nem tão arriscado. Arriscado seria eu parar tudo e... Então eu dei esse passo. Eu falei, poxa, tem essas 3 pessoas que saíram da Google faz 1 ano. Começaram uma empresa que se chama Uyala, um nome bem malucão. E era uma empresa, ainda, focada em vídeo online, em monetizar vídeo online, que é fazer dinheiro com vídeo online, e também dar relatórios em tempo real de quem está assistindo um vídeo. Por exemplo, a ESPN, canal de esportes, é um dos clientes. Se quando você assiste ou no iPad, ou no computador, ou talvez quem tem TV com internet, funcionam os vídeos em todos os aparelhos. É por causa da tecnologia da Uyala, que funciona em todos os aparelhos. E também, em tempo real, a ESPN consegue ver a cada segundo quem para de assistir, quem volta a assistir. Também a tecnologia da Uyala, aquelas propagandas chatas que vocês veem na frente da ESPN, também a tecnologia da Uyala. Então, assim, parecia um negócio que eu achei que ia aprender muito. E eu só quero mostrar o meu raciocínio, porque muita gente fala, você é doida, Bel, mas não era nada doido, eu fiz muito de tecnologia, certo? Eu trabalhei como programadora na Google, trabalhei como programadora na Microsoft, sensacional, eu aprendi a construir coisa, que é um negócio que tem muito valor. Mas se tem um espectro de tecnologia para negócios, eu estou aqui, eu estou muito tecnológica. Tem uma profissão que se chama produto, que é meio que no meio desse espectro. Por quê? Porque você decide as funcionalidades do produto. Você administra o time de engenheiro, então você tem que saber muito bem, senão os caras não vão te respeitar. Você faz as especificações, então se você não souber tanto quanto os caras estão programando, você é mandado embora, porque os caras não te respeitam. Mas como você decide as funcionalidades, você tem que entender o mercado, você tem que entender a competição, você tem que entender quais foram os contratos que você fechou. Eu acho que... Tá falhando? Estão ouvindo ainda? Alô? Ah, voltou.
Então eu queria esse negócio de, poxa, eu gosto muito desse Spectrum, eu quero ficar no meio, eu quero usar produto. E coincidentemente a Uyala precisava de alguém para gerenciar produto. Então para mim era uma decisão muito óbvia. Poxa, eu quero uma empresa de 20, 30 pessoas, que está começando, mas já tem um produto na cabeça, eu quero fazer produto, vou fazer isso. Para mim eu nem titubeei, tipo, eu saí na hora, só consegui negociar trancar o mestrado para não desesperar tanto meus pais, né? Mas beleza. E foi muito legal. A Uyala foi sensacional, porque o Vale do Silício cresceu muito. Eu vi a empresa crescer para 250 empregados, funcionários. E o Vale do Silício é um lugar muito competitivo. É muito difícil conseguir talento, especialmente talento de produto. Por quê? Porque é um cara que sabe tecnologia e negócios. Então, começaram a se passar os anos, começou a entrar mais gente, começou a crescer o número de engenheiros, começou a crescer o número de equipes de engenharia e não conseguiu encontrar mais gente de produto. E eu falava, poxa, me escolhe, eu vou ser a pessoa que vai liderar essa equipe, não tem problema. Eu falava para eles, me dá essa chance, não tem problema. Então eu comecei com uma equipezinha de 2 pessoas, que já era absurdo para mim. E começou a crescer, eu tive a chance de administrar 3 times de engenheiros lá. Então foi muito legal, muito, muito, muito legal. Só que daí chegou aquela coisa, poxa, a empresa estava com 250 pessoas, eu estava aprendendo muito, muito. Eu aprendi muito sobre produto, muito. E eu estava aprendendo muito sobre como crescer uma empresa. Que, na verdade, é uma dor. Tipo, crescer uma empresa é muito difícil. Aquele sentimento de quando a empresa é pequena, todo mundo fica trabalhando de madrugada, começa a se perder, você começa a contratar pessoas que realmente vão estar lá das 9 às 5. E para quem é apaixonado em startups, começa a doer. Você sente, poxa, a gente se deu nossa vida, agora vem essa galera que é um emprego normal, não sei o quê. É normal, só que a pessoa que é de startup começa a sofrer com isso, né? E eu comecei a pensar, poxa, eu acho que um passo natural eu realmente quero começar uma empresa. Eu realmente quero. Eu já tinha várias empresas que eram ao mesmo tempo dessa empresa que eu fazia. Tem vários sites que está no ar, que já estava no ar desde essa época. Mas eu falei, olha, em vez de eu parar tudo e mergulhar na empresa, eu adoraria começar uma empresa com alguém que eu admiro muito. Eu adoraria achar alguém que eu admiro realmente muito e desde o primeiro dia observar como essa pessoa faz as coisas. Tudo bem, talvez não seja eu fazendo todas as decisões, mas eu quero aprender com essa pessoa, aprender tanto com as coisas que ela faz direito quanto com as coisas que não faz direito, para depois eu saber o que eu quero e o que eu não quero fazer. E não só isso, aquele Spectrum lá de produto, tecnologia, eu queria aprender negócios. Eu queria aprender... Produto você aprende muito a vender coisas internamente, porque você tem que convencer a equipe, convencer todo mundo de que o que você quer colocar no produto faz sentido. Desenvolvimento de negócios tem que convencer externamente, convencer uma empresa que você nem conhece de que a sua ideia é boa fechar um contrato com você. É uma das coisas mais difíceis do mundo. Eu queria aprender muito isso. Eu sabia que eu aprendi a construir coisas, eu aprendi a vender coisas internamente. Poxa, eu quero ser muito perigosa, eu quero aprender como fechar coisas externamente, né? Era esse o sonho. Então essas 2 coisas na cabeça, muito engraçado como as coisas acontecem. Eu acabei tomando café, o Vale do Silício é muito, vamos pegar um cafezinho, Tipo, normalmente eu tomo café da manhã com uma pessoa, almoço com outra, janto com outra, pessoas novas que eu nunca vi na vida, para aprender sobre os projetos dela. E eu fui pegar um bendito cafezinho com um cara que eu admiro muito, que é um empreendedor argentino que se chama Wences Casares. Ele já fez várias empresas. E eu sempre admirei muito esse cara, mas não era com nenhum propósito. A gente estava realmente pegando um cafezinho. Eu queria saber qual foi a última empresa que ele fez, qual eram os planos e tal, mas nada sério. Só que daí, ele estava me falando que ele ia começar uma empresa. E daí eu falei, poxa, tá caindo a ficha aqui, né? Eu admiro esse cara, ele vai começar uma empresa, só que eu não queria parecer que eu era facinho, eu não queria falar, putz, não me escolhe, eu quero fazer com você, tipo, eu queria fazer meio de, não, eu tenho valor, né? Daí eu literalmente, eu não tô brincando, literalmente, eu adorei o cara, ele é um cara muito, muito bom. E eu já tinha ouvido muito falar dele, mas ele em pessoa era ainda melhor, a pessoa mais carismática que eu conheci na vida. E eu saí, e eu queria, como um bom homem de negócio, ele perguntou, me avisa se eu posso te ajudar de alguma maneira, né? Uma boa maneira de terminar uma reunião. E eu não queria falar, ai, que já sei. Então eu literalmente eu fui pro carro, e eu entrava e saía. Tipo, eu literalmente colocava a perninha dentro do carro e falava, não, eu vou falar com ele. Não, vou voltar porque ele não pode parecer que eu sou tão fácil. E daí no dia seguinte eu voltei. Ele chegou lá, eu estava lá na porta, eu falei, eu preciso falar com você antes, eu preciso te falar um negócio. Eu te admiro muito, eu tenho muito esse sonho de começar um negócio, eu já tenho várias coisas que eu comecei paralelamente, só que eu sempre fazia isso ao mesmo tempo. Eu podia mergulhar e começar sozinha, eu expliquei para ele as outras ofertas que eu tinha, fazer coisa sozinha, mas eu falei, eu acho que eu posso aprender muito com você. Eu acho que isso pode ser um passo intermediário muito interessante e eu quero fazer isso com você. E daí foi quando chegamos já na empresa atual que eu tô,
chama Lemon, né? Eu estou lá desde o primeiro dia da empresa, então eu estou vendo realmente a empresa crescer, eu faço parte do time fundador, é muito, muito legal, eu aprendo muito com eles e com o time todo, é sensacional. E o que a gente faz, só para explicar, é um aplicativo para telefone que faz uma réplica digital da sua carteira. Então você tira fotos. A nossa carteira é muito burra, né? Se parar para pensar, os aparelhos digitais mudaram muito as coisas que a gente leva na bolsa. Muita gente não leva mais câmera para nenhum lugar, só usa o telefone, né? Mas não mudou sua carteira. Você tem a mesma carteira que você tinha há 10 anos. Isso é muito interessante, porque podia ter mudado e não mudou. E a gente começou a ver isso, começou a pensar sobre isso, e a gente falou, poxa, vamos fazer uma réplica digital da sua carteira, mas uma réplica inteligente. Por exemplo, tira foto dos recibos que tem na sua carteira, a gente faz um agregado sobre os seus gastos, explica para onde o seu dinheiro está indo, ajuda você a devolver itens se precisar, coisas assim, você faz relatórios. Não só isso, tem um monte de coisa que você tem no seu bolso que pode até ter sido vencido. Ou você, tem tanta gente que anda com carteira de motorista vencida que não lembra. Você coloca uma foto na Lemon, a gente reconhece qual que é o vencimento, a gente avisa quando vai vencer. Ou até mais do que isso, você vai perder sua carteira. Tem muita gente que nem sabe o que tem na carteira. Com um clique a gente cancela tudo que tinha na sua carteira se você perder. E não só isso, tá na nuvem. Então você pode ter suas coisas de qualquer lugar. E foi uma experiência uma experiência muito boa, Lemon. Estou aprendendo muito. É sensacional fazer parte da Lemon. E isso chega onde eu estou hoje. Eu estou fazendo negócio. Então quando eu falei para o Enzo, eu falei, olha, eu quero que você saiba que eu sei programar, eu sei fazer produto, mas eu quero tomar na cara. Eu nunca fiz negócios, mas eu quero desenvolver negócios. E eu vou falar para vocês, foi muito difícil o começo. Muito difícil. Eu tomei muito na cara. Eu não sabia o que estava fazendo, a gente não tinha produto. Como você vai fechar contrato sem ter produto? Então, assim, eu estava até positiva até demais, com algumas coisas que eu queria fazer e não dava para fazer. Mas é muito legal, tipo, essa ideia de sempre querer aprender, sempre querer crescer. Eu espero que eu nunca perca isso. E daí, só para chegar numa outra história, eu acho que empreendedor e cientista é muito parecido, porque os dois fazem experimentos, os dois têm ideias e fazem experimentos. E eu gosto muito de aprender, então eu tenho um caderninho que eu escrevo as coisas que eu aprendo no dia, um negócio de tipo um caderno de papel mesmo. E antes de dormir eu escrevo as coisas que eu aprendi no dia. Não tem coisa que eu odeio mais do que dormir sem escrever alguma coisa no caderninho, eu sinto que é tipo um dia nulo, assim. E eu estava lendo, na verdade eu nunca li esses caderninhos, eu escrevi e deixava o caderninho. Eu nunca tinha lido o caderninho. Eu estava lendo um caderninho no começo do ano. E eu li uma história, que era a história de quando... Tem muito esse conceito no Vale do Silício de ter um mentor, né? De ter alguém que já fez uma empresa e agora quer te adotar e te ajudar a fazer uma empresa também, ou te ajudar o que você queira. E eu estava lendo a história que eu escrevi quando um amigo meu virou meu mentor. Que para mim agora, como eu moro lá, como eu já aprendi essas coisas, ter um mentor é uma coisa muito natural. Mas eu estava lendo como eu escrevi no dia que ele virou meu mentor. E parecia que, tipo, que algo mágico tinha acontecido. E eu falava, nossa, meu, como a gente... Eu comecei a pensar, tem tanta coisa que a gente sonha, que a gente quer, que a gente consegue, depois que a gente consegue, a gente não valoriza. A gente acha que é normal, certo? E eu comecei a pensar nisso. Eu comecei a pensar tanta coisa que a gente acha que é simples, que a gente acha que é fácil, mas que, na verdade, tem um valor estrondoso. Tipo, esse bendito mentor mudou minha vida. Só que agora eu já penso que é normal, certo? Eu falei, você quer saber? Eu vou ler esses caderninhos. Eu vou pegar. Se esses ensinamentos são importantes para mim, isso era pura brincadeira de criança. A galera fala, nossa, Bel, mó bom seu marketing com o livro. Aí, tipo, era pura brincadeira de criança. Eu falei, vou pegar, vou escrever 20 histórias, só para não parecer que estou fazendo negócio de qualquer jeito, vou pegar uns amigos para fazer umas ilustrações e tal. Um mentor meu me apoiou no projeto. Não sei se vocês conhecem um canal que chama Geração de Valor, que é um canal muito legal no YouTube. Quem começou foi o Flávio Augusto, que dentre várias empresas ele tem as escolas de inglês do WhatsApp. Ele é um dos meus grandes mentores. E ele falou, não, tem uma agência de publicidade, eles te ajudam com a capa. Assim, tipo, fizemos em menos de um mês o livro. E era brincadeira de, eu falei, eu vou colocar no ar, vou colocar só para ver um teste. Se eu aprendi tanto com essas coisas, será que as pessoas vão aprender também? Tudo começou com um link no Facebook falando, você gosta de empreendedorismo, eu fiz um livrinho, pode baixar. Nunca imaginei que aconteceu o que aconteceu. Tipo, em uma semana, 100 mil pessoas baixaram. Em um mês, passou de 500 mil, passou de meio milhão. E continuou crescendo. Então, ficou uma loucura. Mas eu aprendi muito com esse projeto. Por que eu aprendi? Eu aprendi que tem coisas que podem parecer óbvias pra gente, que podem ser muito importantes para as outras pessoas. E não só isso, eu aprendi que cada um de vocês, tenho certeza, cada um de vocês tem uma coisa que sabe, seja de música ou seja de alguma matéria que você gosta muito, que você acha que é mó óbvio, porque você sabe. Mas tem alguém que se mataria para ter esse conhecimento de você. Eu aprendi isso. Então, isso foi muito legal. E daí as editoras vieram falar comigo e tal. Eu falei, não, a ideia não é... A ideia é colocar mesmo na internet, para a galera aprender, não sei o quê, para ver qual que é a sede que o brasileiro tem sobre o empreendedorismo. Mas acabou sendo um projeto muito maior, a gente acabou colocando nas livrarias também. E eu estou, assim, meio pasma com o que aconteceu, porque eu sou engenheira, não sou escritora, mas eu estou muito feliz, porque eu fiz com o coração de verdade. Eu não tinha nenhum intuito, de modo algum, meu sonho era entrar na lista da Veja, nada disso.
Mas não estou reclamando do que aconteceu, né? E fazer o quê, né? Mas assim, então eu fiz com muito coração e não tem nada que dá mais valor para uma pessoa do que achar que alguma coisa que ela fez e que ela compartilhou está ajudando outra pessoa. Eu peguei muito gosto por isso até, tanto que eu comecei a fazer um monte de coisa. Tipo, o pessoal começou a perguntar dos brasileiros, como são os brasileiros aí no Vale do Silício. Eu comecei um videocast, Brasileiros no Vale, gravo com o pessoal. Se vocês procurarem no YouTube, Brasileiros no Vale, tem videozinhos de brasileiros no Vale do Silício. E daí, quando eu contei essa história do caderninho, muitas pessoas perguntaram, mas esse caderninho, o que tem nesse caderninho? Muitas das coisas são coisas da Lemon, de coisas que eu estou aprendendo, eu não vou ficar colocando tudo no ar. Mas as coisas que são mais assim, tem muita coisa que é humano, né, do relacionamento humano. Tipo, eu sou muito... O jeito que eu vejo o mundo nada mais é do que um monte de decisão de humano sendo tomada toda hora, né? Então, eu acho que a gente tem que tratar as pessoas muito bem mesmo, né? E as coisas que eu coloco no caderninho que são da parte humana, eu também comecei um canalzinho lá no YouTube que chama Caderninho da Bel e... Tem 20 vídeos já. Comecei há 20 dias, tem 20 vídeos. Então, assim, eu tô pegando gosto pra essa coisa. No final, agora, eu gosto muito de compartilhar as coisas e... Agora eu viciei nessa ideia de tentar compartilhar as coisas que estou aprendendo. Mas isso foi o que aconteceu nos últimos 6 anos. Faz 6 anos que eu me formei no Etapa, né? E pra mim, como eu disse, é muito surreal isso tudo que está acontecendo. É muito surreal saber que vocês estão aqui hoje à noite, numa terça-feira, me escutando. E eu agradeço muito, muito por isso. Então, acho que com isso eu vou abrir para perguntas. Eu também agradeço a todo mundo que está na internet. Eu estou olhando, eu não sei para onde, talvez seja aí que esteja gravando. Eu estou olhando ali. Obrigada, gente que está na internet. Aqui? Ah, não é ali. Obrigada. Obrigada, gente da internet. E agora, então, eu vou abrir para perguntas. Eu acho que o pessoal da internet tem um link para vocês mandarem perguntas também. Obrigada, gente. E obrigada, Etapa, viu? Eu vou contar a história até. Na verdade, eu sou de São Paulo hoje. E eu queria fazer alguma coisa do livro e tal. Eu fiquei pensando onde fazer. Daí eu mandei uma mensagem pro Ed, tipo, faz 5 dias, falando: sabe o que eu estava pensando? Por que a gente não faz no Etapa? Seria tão legal. Então, tudo isso que vocês estão vendo, todas essas organizações, vocês têm um colégio muito bom, porque eles fizeram em 5 dias. Então, obrigada mesmo, viu, Ed? Eu vou pegar até. Tá bom. Pode ficar com esse daí, né? É o momento das perguntas, então, por favor, encaminhe. O pessoal do apoio vai estar recolhendo as perguntas. É isso mesmo? Cadê o Paulo aqui, minha referência? Paulo, onde está você, Paulo? Nicolas, Murilo. Então, o pessoal vai organizar para pegar as perguntas, mas nós já temos a pergunta do pessoal que veio da internet, né? Então, vou começar com uma aqui, Bel, que tem muito a ver aqui com o público que está assistindo, né? Tem muita gente que vai prestar vestibular esse ano, ou que vai prestar no outro, né? Ou que está pensando em mudar de carreira. Então, é uma pergunta enviada pelo Cauê Nogueira. Que curso na faculdade você indica para quem quer seguir o empreendedorismo? É uma pergunta muito boa e muito interessante. Na verdade, o empreendedor nada mais é do que uma pessoa inovadora que gosta de criar soluções para o mundo. Então, engenharia é uma solução muito, muito natural. Mas como o empreendedor não é só criar produtos, também tem que vender esses produtos. Normalmente uma empresa, vou até voltar, normalmente uma empresa quando começa, o que precisa? Uma pessoa que sabe criar e uma pessoa que sabe vender, certo? Nem sempre nessa ordem, porque é mais importante criar uma coisa que as pessoas querem do que qualquer outra coisa. Mas a parte de vender é importante para você realmente não cair nesse maior problema de todos, que é criar algo que ninguém quer. Tem muita gente que é muito empolgado e quer criar as coisas, só que você faz um negócio que na verdade o mercado não precisa. Então, eu acho que essa combinação de saber criar e saber vender é uma combinação muito empreendedora. Nesse caso, eu acho que tanto a engenharia quanto a administração funciona. Engenharia mecânica ou engenharia elétrica ou ciência da computação. Mas eu não ficaria tão preocupado, na verdade, com o curso. Eu acho que tem muito empreendedor que... É o que você sente no seu coração, na verdade. Tem muito psicólogo que virou empreendedor também, porque entende muito das pessoas. Então, eu acho que se você tem que ter claro, o que eu quero mesmo é empreender. Se você quer mesmo empreender, a melhor maneira não é tão se preocupar com o curso, é saber que além do curso você vai tentar fazer alguns produtos, tentar fazer um site, você ou um amigo. Então eu acho que tem que ver a sua paixão para a vida toda mesmo. Mas eu acho que engenharia é um curso sensacional para saber criar coisas. Psicologia é muito importante também, porque você entende como as pessoas são. E a administração ou economia é interessante também para saber essas coisas. Mas tudo é importante. Matemática é muito interessante, física é legal para saber quantas coisas funcionam. Então eu acho que empreendedor... Aliás, só para clarificar, quando eu falo empreendedorismo, muita gente fala, é para começar a minha empresa. Não é isso que eu quero dizer de maneira nenhuma. Quando eu falo empreendedor, eu penso em uma pessoa que realmente quer,
inovar, quer criar coisas novas na vida, seja dentro da escola, seja dentro do trabalho, não precisa ser dentro da própria empresa, pode ser dentro de qualquer lugar. E eu acho que isso você aprende muito, não só com a faculdade, mas com a vida mesmo. Então, espero que tenha respondido. Obrigado, Bel. Agora uma pergunta aqui dos presentes, né? No início de sua carreira, você recebeu apoio de profissionais mais experientes. Agora, com seu sucesso, pretende apoiar projetos e pessoas que queiram trilhar os mesmos passos? Opa! Em primeiro lugar, sem dúvidas, mas eu vou até falar, antes de responder, eu vou enrolar um pouco e falar dessa palavra sucesso, porque muita gente fala, nossa, Bel, que legal, quanto sucesso. Eu não acho ainda, eu acho que tem muito, muito mais o que fazer. Se você me perguntar, Bel, você acha que você é bem-sucedida? Eu vou falar, não. Não, tem muito, muito mais o que fazer. Eu acho que eu trilhei passos bons até agora, mas onde eu quero chegar é muito, muito mais. E eu acho que tem muitas referências muito legais que a gente pode ter na vida que são muito, muito, muito mais bem-sucedidas do que eu. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que o livro, o caderninho, é uma maneira minha de retribuir de uma maneira mais geral as coisas que tenho aprendido. Mas eu também tenho pessoas com quem eu sou mentora, empresas que eu sou mentora. Infelizmente, o tempo, eu gostaria de ter 1 milhão de horas por dia, mas eu não tenho. Então, eu prefiro ajudar algumas pessoas, mas ajudar bem ajudado, do que me comprometer com várias coisas e não fazer um trabalho bem feito. Mas a ideia do livro até foi por causa disso mesmo. Às vezes eu tive uma época que eu falava, todo mundo que quer ter Skype call comigo, tinha um calendário e você podia marcar. E muitas das perguntas eram iguais e estão respondidas no livro. Então essa foi uma ideia também de ajudar de uma maneira mais geral, sem ter que esperar horas e horas e horas para conseguir fazer aquela pergunta. Vamos lá. Mais uma da internet aqui, da Flávia Monteiro. Tem 2 perguntas, mas eu vou aqui numa que foge um pouco assim de tudo que tem muito a ver com o que você falou, mas foge um pouco das outras perguntas que a gente tem visto, né? Quais lições você já aprendeu com seus erros? Opa! Na verdade, a gente aprende mais com erro do que com acerto, né? Na verdade, eu acho que não é tão erro, mas essa experiência de realmente eu ficar doida por querer fazer esse mestrado na Google era um erro baseado no que eu sabia que eu queria. Eu sabia que eu não queria isso. Estava fazendo só porque eu achava que tem que fazer a coisa certa, sabe? Vou fazer um curso, depois vou fazer um mestrado. E eu aprendi que, na verdade, não existe esse negócio de regras, seguir certinho. E isso foi muito importante para mim. Mas eu tive que passar por isso, tive que passar os 6 meses lá. Um outro erro que foi muito importante foi esse erro do começo da Lehman. Eu queria muito, eu cheguei muito, claro, empolgada para fazer acontecer. E eu queria fechar contratos com empresas grandes, né, no setor de negócios. Só que a verdade é, você não tem nem produto ainda. Como você vai convencer um operador ou um cartão de crédito a fechar? Não existe isso, né? E eu queria me matar. Eu falava, não, é alguma coisa que eu estou fazendo errado. E, claro, a parte disso era que eu não sabia muito bem lidar com isso. Mas parte simplesmente era que a gente não estava pronto para isso. E eu aprendi muito com isso. Porque eu aprendi, na verdade, que não adianta tentar também colocar a carroça na frente dos burros, às vezes, né? E foi muito difícil no começo, porque eu falava, Bel, você está fazendo uma coisa errada, você está dando o seu melhor e não está dando certo. E eu ficava muito brava. Então isso eu aprendi pra caramba também. Eu aprendi que paciência, assim, que é muito importante ser acelerado, principalmente no mundo de startups, mas você também tem que andar devagarzinho quando precisar, tem que ter paciência para as coisas. E isso eu aprendi com os erros. E até mesmo, essa questão de erros é interessante, porque o erro nos Estados Unidos é muito valorizado. Tem uma conferência que chama a Conferência dos Erros. E todo mundo que hoje é muito bem sucedido são os palestrantes, e eles falam de todos os erros que eles tiveram. Tipo, quantas vezes eles deram errado antes de dar certo. Isso é muito legal, porque se você não tem tanto medo de errar, você tem menos medo de arriscar. E é uma questão de probabilidade. Se mais gente arrisca com empresas, com ideias, também vai ter mais coisa dando certo, vai ter mais coisa dando errado também, mas você acaba ouvindo as histórias boas. E esse não ter medo de arriscar, não ter medo de errar, é uma coisa que propicia muito, fomenta muito o empreendedorismo lá fora. Voltando a um outro ponto aí que, motivado aí pelo público, muitos que são estudantes ou que estão numa fase mais avançada dos estudos, mas têm interesse em algum momento estudar no exterior, em especial nos Estados Unidos, né? Então tem uma pergunta aqui relacionada a isso. Quais foram os desafios enfrentados na chegada aos Estados Unidos? Legal. Eu achei que ia ser muito difícil, viu? Eu cheguei, poxa,
abandonar a família, abandonar amigo, tinha um namorado do etapa de 3 anos, que eu terminei para ir para lá. Então, assim, eu achei que ia ser, poxa, vai ser muito difícil, eu vou chegar. Eu já imaginava que o MIT ia ser, tipo, ultra nerd, assim. Tipo, eu gostava muito de estudar, mas eu imaginei, putz, vai ser muito difícil, vou estar longe da família. Mas, na verdade, é tanta coisa nova que você nem tem como sofrer. Você acaba tendo umas saudades muito saudáveis, sabe? Pelo menos para mim. E essa ideia de, você não está sozinho. Assim como eu, tinha 80 pessoas do mundo todo que também tinham vindo para lá sem família. Então eles viraram minha família. Os meus melhores amigos eram um turco, uma grega, um cara da Costa Rica, um português. Então, assim, em 2 dias eu tinha uma família, tinha tanta coisa boa que eu queria aprender que eu não queria deixar para trás. E a adaptação, na verdade, foi muito mais fácil. Até o grande medo que eu tinha, que eu achei que ia ser um pouco sem vida, que ia ser só estudar, nem era assim, na verdade. Tem muita gente muito legal no MIT, muito divertida no MIT. E então, por isso, foi muito, muito legal. E não teve dificuldade. Até mesmo, muita gente pergunta, mas como o brasileiro é visto lá fora? O brasileiro é amado lá fora. Eu nunca vi coisa igual. O pessoal ama o Brasil. O Brasil está num momento muito interessante o pessoal está curioso, Copa do Mundo, está curioso que vai ter as Olimpíadas, está curioso que a gente tem uma presidente mulher. Então, eu nunca tive problema. Eu fui muito bem recebida lá fora e nunca tive problema em agarrar as oportunidades e aprender. Eu acho que você se surpreender o quão fácil é. Tipo, eu também achei que ia ser difícil, mas era tanta coisa para aprender, tanta coisa nova que não deu tempo de sofrer. Vamos alternando aqui os interesses do pessoal que é estudante, o pessoal que tem interesse no empreendedorismo. Uma pergunta mais ligada ao empreendedorismo agora, do Davi Laranjeira, que está presente aqui no palco, é sobre 2 tópicos, né? Eu vou tentar resumir aqui, Davi. Sobre os investidores anjo, né? Uhum. E como se faz com relação a uma startup e com relação aos lucros, né? Porque são feitos investimentos enormes, como é que se lida com isso? Vou explicar um pouquinho sobre o mercado investidor, então, só para a galera entender que às vezes a gente escuta que empresa X levantou 300 milhões de reais, tipo, como isso aconteceu de verdade. Nada mais é do que uma troca. Bom, investidor é um pouco diferente, mas nada mais é do que uma troca de um pedaço da sua empresa por um cara que acredita. Até o Ensis, que é o presidente da Lehman, ele fala que levantar capital é muito como namorar. Você tem que fazer o cara acreditar que você é um bom investimento, ele fala assim. E ele é muito fofo, ele é muito bom, ele fica falando essas coisas. Então, nada mais é do que você explica para a pessoa que você tem que fazer acreditar que a empresa vai valer mais do que aquele valor que ela está pagando hoje. Então, vou colocar uns números só para explicar. Eu falo para o cara, olha, eu vou te dar 10% da empresa por 100 mil reais. Ou seja, a empresa vai valer, vai valer 1 milhão, vai. Então, você me dá, na verdade, é um pouco mais complicado a matemática. Vou fazer do jeito certo, vai ficar mais complicado, mas vou fazer do jeito certo. Você pode falar para a pessoa assim, olha, a empresa vale 900 mil reais hoje, eu faço você acreditar isso. Se você colocar 100 mil, a empresa vai valer 1 milhão, porque é 900 mais os seus 100 mil, mas você tira 10%, porque é 100 mil de 1 milhão que vale. Nesse momento, o cara vai ter 10%. Mas por que ele faz isso? Por que ele compra 10% por 100 mil? Porque ele acha que daqui a 5 anos vai valer 10 milhões. E esses 10% vai ser 1 milhão. Então, rendeu 10 vezes o dinheiro que ele colocou. Às vezes eles fazem isso pelo dinheiro, às vezes eles fazem isso porque acreditam em você. Mas, normalmente, o investidor anjo faz essa troca, da porcentagem por isso. Tem um negócio mais complicado, eu não quero entrar muito nisso, mas o investidor não anjo normalmente faz essa permuta de porcentagem. O investidor anjo tem um negócio que chama Convertible Note, nota convertível, que, na verdade, para fazer essa estrutura dos 10%, é bem complicado, você gasta várias coisas com taxas legais. O que muita gente faz é, olha, eu vou te dar o dinheiro, você vai ter uma dívida comigo, mas na verdade eu não pego para da sua empresa. Então eu te dou 100 mil, mas eu não pego nenhuma porcentagem. Quando você levantar um capital maior, vamos supor que daí sua empresa está valendo 10 milhões e você levanta 1 milhão, naquele momento você converte os 100 mil dele em porcentagem. Só para facilitar que você não gaste 100 mil com um advogado. Então, assim, eu não quero complicar muito para a galera, mas normalmente o investidor anjo nos Estados Unidos faz esse estilo que é chamado Convertible Note, que é essa ideia de que ele dá um dinheiro, é uma nota promissória. Muitas vezes a pessoa não chega em levantar outro investimento, então a pessoa perde o dinheiro e, teoricamente, você tem que devolver esse dinheiro para ele, mas muito investidor fica aquele meio entendido que a gente sabe, se você perder, você não precisa devolver. Porque o mercado todo anda dessa maneira. Só que a diferença é que o investidor lá de fora, e está começando a ser assim aqui dentro, ele sabe que de 15 que ele vai fazer, talvez um dê certo.
Então, quando você perde, muita gente perde. A gente escuta as histórias boas e fala, nossa, Mark Zuckerberg, nossa. Só que, na verdade, para cada Mark, tiveram 1000 erros. E o investidor lá fora sabe disso. Então, não é que você vai perder e ele vai falar, poxa, meu, não invisto mais em você. Tem gente que perdeu 15 vezes e o cara continua investindo, porque ele acredita em você. Ele sabe que talvez seja o mercado, que talvez seja a ideia, que talvez seja a equipe que não deu certo. E tem muito disso. Essa parte do investidor, não sei se ficou claro. Você vai explicar, é um pouco difícil, imagina eu. Mas praticamente é isso. O que eu pesquiso, o que eu vejo, é mais ou menos isso, né? Mas eu fico assim, como expor a minha ideia? Como chegar no investidor anjo. Chegar no investidor, você tem que ter um plano de negócio. Então, a minha experiência, mas sei lá fora, é que o melhor... Uma coisa é você chegar e falar, eu tenho uma ideia. Uma ideia não vale nada. Nada. Tipo, realmente nada. Ideia se vende às dezenas por centavos e qualquer um pode falar que tem a sua ideia também. O que vale é a execução. Então, lá fora, pelo menos, eles prestam atenção em 3 coisas. Em ideia, mercado e equipe. Só que, normalmente, a ideia é o que vem por último. Normalmente, eles prestam muita atenção em equipe. Por quê? Porque uma equipe boa com uma ideia ruim vai perceber que a ideia é ruim e vai procurar até achar uma ideia boa. Vai tomar na cara, mas vai achar. Uma equipe boa, ruim, com uma ideia boa, vai estragar a ideia. Não vai executar bem. E o mercado, qual que é o mercado? Se o mercado for pequeno, o cara não vai querer entrar com capital, porque você não tem como escalar um negócio. Então, normalmente, o que eles querem é um capital grande, um mercado grande, 1 bilhão ou mais de potencial, né? E uma equipe boa. Ideia, normalmente, é o de menos. Mas, então, como você chega no investidor? Muita gente fala, poxa, Bel, mas eu preciso de um dinheiro de investidor para fazer o protótipo. Essa parte eu discordo muito. Porque eu acho que você pode fazer um protótipo muito tosco, sério mesmo, tipo de papel, que vai ser mais importante do que qualquer outra coisa. Porque qual que é o maior problema? O maior problema é você chegar para um investidor e falar, tem essa ideia que pode ser genial na sua cabeça, genial na cabeça de muita gente, mas que na verdade não vai funcionar. Você nunca vai saber até tentar. Mas você não precisa fazer toda a ideia, tipo, ir de zero para desenvolver 100% para ver se vai funcionar. Você pode entender quais são as pequenas incertezas e testar essas pequenas incertezas de uma maneira muito simples. Lá no MIT a gente fez uma aula que era protótipos de papel. Então a gente fazia, tipo, numa cartolina, e eram várias cartolinas, e a pessoa clicava e daí a gente pegava outra... Ah, clicou? Vai acontecer isso. Pegava outra cartolina assim, só para ver se a galera gostava do workflow, se gostava. E tudo isso, você chega para em vez de chegar para o investidor e falar, essa é a minha ideia X, você fala, olha, a minha ideia é essa, eu testei com 400 pessoas dessa maneira, dessas 400, 200 se interessaram dessa maneira. Eu até coloquei um site no ar para fazer um cadastro, na verdade não existia nada, mas 80% das pessoas se interessaram. Isso é muito mais valioso do que falar, eu tenho uma ideia, porque você tem validação de que a ideia vai funcionar. E nesse momento ele vai falar, então peraí, então você está validando, você precisa de dinheiro para quê? Ah, precisa de marketing, precisa construir, daí tudo bem. Mas em geral, só com ideia, quase ninguém levanta dinheiro. Tá? Obrigada. Espero que, não sei se ficou claro, é meio complicadinho esse negócio do investimento, mas... Uma pergunta de vestibulandos aí. Como era a sua rotina de estudo como vestibulanda? Opa! Na verdade, assim, eu até acho... Ed, você me conhecia antes do 3º ano ou você achava que eu era apenas turma do fundão? Não, não conhecia. Assim, eu sempre gostei muito de estudar, mas eu não era muito... Estudo não era a minha vida, eu era curiosa, eu sempre gostei muito de tanto história quanto de matemática. E eu sempre, na verdade, eu nunca estudei para as provas do etapa, eu prestava atenção na aula. Então eu copiava, sério mesmo, eu nunca estudei. Então eu copiava, aprendia na aula, e daí, mesmo que a prova era 2 meses depois, eu não precisava me preocupar. Tipo, eu tinha aprendido na aula e ia com isso. E eu gosto muito de competir comigo mesma. Então esse lance de exercícios é legal, porque eu competia comigo mesma, eu fazia todos os exercícios de verdade. Só que eu não fazia tipo antes da prova, eu fazia no dia que eu aprendia e para mim estava isso. Essa era a minha rotina de estudo. Eu ia para a aula, eu prestava atenção, 70% da aula, copiava, mas assim, para mim eu sou muito tipo memória assim visual. Quando eu copiava, aprendia, chegava em casa, fazia todos os exercícios relacionados a isso, todos. E daí na prova eu ia sem estudar e dava certo. E essa foi a minha rotina. Até para os vestibulares eu não precisei estudar também. Nos últimos 6 meses tem de revisão no 3º ano. Essa apostila que o Ed estava falando, na verdade, era a apostila, quem está no 3º ano agora, vocês recebem um monte de apostilas de exercício, né, nos últimos 6 meses. A gente recebeu as apostilas e eu queria muito terminar os exercícios para ver o que mais fazer. Eram essas apostilas que eu terminei e falei para o Ed que eu faço agora. Mas os exercícios me ajudaram muito. Porque, assim, felizmente ou infelizmente, tem muitas coisas que são padronizadas no vestibular, né? Que você aprender aquele macete para fazer uma coisa ou outra ajuda. Mas o que me ajudou mesmo era que eu era muito interessada. E as coisas que eu não era tão interessada, tipo,
Tem uma história de que eu tava dormindo uma vez que eu tava lendo as aulas de história, né? Eu tava tentando, tipo, ler nunca falei isso numa palestra, mas tudo bem. Eu tava tentando ler as coisas de história e eu pegava no sono, tipo, eu não conseguia ler. E daí eu resolvi que eu ia gravar e depois ouvir eu mesma lendo. Então eu chegava em casa, eu gravava, tipo, lendo, porque pelo menos eu tinha que ficar acordada para gravar, e depois eu só escutava eu mesmo lendo as apostilas, assim. Eu devo ter isso em algum lugar, se eu etapa um dia quiser. Você tem... Eu li todas as apostilas, sem brincadeira, as 10 apostilas. Eu vou vender isso por uma fortuna no futuro. Opa, vai ser peça de museu. Vai ser uma peça de museu. Vamos voltar aos negócios, né? Uma pergunta aqui do Felipe Góes. Quais os principais erros que podemos evitar no início aí do empreender numa empresa, né? Ele está começando uma empresa na área de tecnologia com os amigos. Opa, primeiro, torcendo por você. Eu acho que o maior erro é realmente criar algo que ninguém quer. Eu acho que quando a gente começa uma empresa, a gente obviamente começa uma empresa fazendo uma coisa que a gente gosta, né? Então a gente fica muito obcecado por isso. A gente até fica um pouco, não só obcecado, mas cego. Então a gente acha que é uma ideia boa, é óbvio, por isso está trabalhando de noite nisso. Mas o que pode ser uma ideia boa para você, pode não ser uma coisa que o mercado precise. Ou não só isso, pode até ser uma ideia boa, mas a sua maneira de executar pode não ser a melhor maneira de colocar aquele produto no mercado. Então eu acho que o maior erro que pode ter é você se trancar e ficar programando, em vez de sair para a rua e ver se as pessoas querem esse produto. Então, para evitar isso, a melhor coisa é a validação de produto. Tem um livro muito bom que chama Startup Enxuta, do Eric Ries, que é um cara... Ele é muito bom. Ele é o cara que... Ele errou muito na vida. Aliás, ele errou muito mais do que acertou, mas ele sabe vender os erros muito bem. E ele escreveu um livro que chama Startup Enxuta, e é muito bom. Ele fala sobre isso, sobre validação de produto, antes de querer construir feito um doido. Então, esse é o maior erro para evitar, eu acho, construir algo que ninguém quer. E também, vou falar isso porque quando a gente começa a companhia, é tudo um mar de rosas, né? Poxa, é meu sócio, é mó legal, nunca vai dar nenhum erro. O que eu já vi de companhia, que depois de alguns meses deu errado por causa de briga de sócio, é absurdo. Então dá uma pesquisadinha na ideia de vesting, V-E-S-T-I-N-G, que é a ideia de, vamos supor, sou eu e um amigo fazendo a empresa. Se a gente é novo, então a gente pensa, se tem 50%, tem 50%, né? Só que, e se o cara sai no dia seguinte, ele sai com 50%, eu já vi muita caca por causa disso. Então tem um negócio que chama vesting, que é você, ao longo de 4 anos, você recebe 1,48 a cada mês das ações que você tem, só para garantir que você fique tanto tempo contra outra pessoa. Então tem várias coisas que legalmente a gente nem pensa, a gente pensa, não vai ter trabalho, imagina, é meu melhor amigo e tal, mas muda as prioridades das pessoas, colocar nem que seja um e-mailzinho falando, poxa, então a gente está concordando que a gente vai ter isso. Parece que é, poxa, mas que sem amigos, você não vai conhecer o seu amigo, mas não é. Tem tanta coisa que mudou de amigos meus que tinham tudo para dar certo, por causa de briga entre sócios não deu certo. Então isso também é perigoso no começo da empresa. Uma pergunta aqui muito, muito interessante. Planos para a Bel no Brasil? Opa. Eu amo o Brasil. Na verdade, estou doidinha para voltar, para falar a verdade. Faz 6 anos que eu estou lá fora, né? Fiquei 4 anos lá em Boston e 3 anos, no Vale do Silício. E tem vários projetos que eu quero fazer aqui. Eu gosto muito de educação, eu gosto muito de música. E tem várias coisas que já estou meio que começando a mover meus pauzinhos para dar certo daqui a alguns anos. Eu só não quero falar agora porque a verdade é, um dos maiores problemas da nossa geração, pelo menos meu, é focar, né? Conseguir trabalhar numa coisa bem trabalhada. E, poxa, eu fui atrás do Ensis, eu falei que eu queria trabalhar com ele. Eu quero focar na Lehman, eu quero aprender na Lehman, não quero dispersar. Eu acho que o livro foi o primeiro projeto no Brasil, foi aquela coisa, eu fiz questão de fazer em português, eu fiz questão de lançar aqui antes. Era um negócio realmente que eu queria dar para as pessoas. Por não estar no Brasil, acho que tem um compromisso muito grande aqui. E por não estar aqui, eu quis fazer isso. Tenho muitas ideias para o Brasil, mas eu estou me esforçando bastante para focar antes na Lehman, aprender muito com o Ensis e com a Lehman, e depois vir aqui fazer a coisa direito aqui também, não ficar só tipo metade. Mas tem muitas ideias, tipo, vocês até se assustariam com as ideias que eu tenho de música. Nós vamos colocar agora a última pergunta, né? E a Bel depois vai poder colocar as observações finais aí. E logo depois a gente vai rapidamente arrumar o palco para a Bel poder fazer dar os autógrafos nos livros aqui. Então a gente vai deixar, rapidamente vai arrumar o palco. Então quem tem interesse em adquirir o livro, ou se já tem um livro e quer ter o autógrafo da Bel, é só esperar um pouquinho que rapidamente a gente vai arrumar o palco para providenciar isso, tá certo? As perguntas finais são um pouco específicas, viu, Bel? Tá bom.
é se você pegou Rex e se você sente falta das provas todo dia. Eu nunca peguei REC. Nunca peguei REC. Não. Eu era bem nerd, pra falar a verdade, assim. Vamos deixar isso bem claro. Eu era bem nerd, a média era bem alta. Eu nunca peguei REC. A minha pior nota, na verdade, eu tirei 5 numa prova de M12. Foi a minha pior nota, M22, mas na minha defesa só tinham 2 exercícios e errava um, tirava 5. Então, essa é a minha defesa. Não, mas então, eu quase peguei REC de uma prova de matemática, mas nunca peguei REC. Mas, para falar a verdade, assim, eu sei que muita gente odeia as provas todo dia, eu sei disso. Mas eu achei sensacional, para falar a verdade. Porque, para mim, o meu caso, eu sou uma pessoa que eu perco o foco muito facilmente e eu deixo tudo para a última hora. Eu funciono muito bem com prazos. Eu adoro prazos. Mas, tanto que essa ideia toda de fazer várias aulas no MIT funcionava bem, por quê? Porque cada aula tinha um prazo. Se eu fizesse uma aula só, eu também ia fazer tudo no último minuto, né? E o que eu adorava da prova todo dia é que pelo menos me forçava a ter um prazo todo dia. Eu adorava isso. E no meu caso foi muito bom. Porque senão eu deixaria literalmente, eu estudaria o vestibular inteiro no dia anterior. Literalmente. Eu faço tudo assim na minha vida, sabe? Se não tenho prazo, eu não faço um dia antes. E nesse caso, eu acho que no MIT eu senti prova de ter eu senti falta de ter umas provinhas todo dia, em vez de ter que se desesperar no fim do semestre para reparar que eu não sabia nada, que eu não tinha ido em prova nenhuma. Tipo, teve uma vez que eu estava fazendo a primeira matéria lá de Química, e às vezes tem aula online, né? Isso é o pior, né? Você fala, não preciso ir. Está gravado, tipo, eu assisto depois, né? E daí eu até pensava, nossa, eu não vi as últimas 5, são 5 horas, né? Bom, era a véspera da prova, tinham 36 que eu não tinha assistido, véspera. Tinha 36 horas que eu tinha que assistir para a véspera da prova. Então, assim, nesse momento eu pensava, poxa, podia ter tido umas provas intermediárias aí. Então eu sinto falta das provas todo dia. Bel, então, por favor, as suas palavras finais. Mas antes, só aproveitando minha última participação aqui para fazer um comentário assim de coisas que vivemos, né? Bizarras. A Bel trabalhou com a gente, né? E ela me dava um relatório de horas, né? Porque recebia por hora, então ela me dava um relatório de horas. Esse relatório de horas eu também tenho guardado, isso vai custar uma fortuna no futuro, aí quando eu montar um museu. E era assim: 11 horas, esquenta para a balada. 1 da manhã, balada. 5 da manhã, volta da balada. 5h30, resolução de exercícios da apostila tal. Se tiverem erro, vocês sabem por que foi. Até às 8h30, né? Isso eu tenho guardado, isso é impagável assim, mas, né? Eu não lembrava que eu tinha colocado as baladas. Tinha tudo registrado, inclusive, né? Então, só para dizer que, gente, eu tenho realmente esse grande prazer de ter a Bel aqui como amiga, de ela ter estudado aqui. Realmente é uma coisa única, uma alegria infinita, assim, de ter alguém que tem tanta energia, tanta vibração, tão inspiradora, assim, e realmente são aqueles 2 pontos que eu coloquei, né? É difícil não ficar totalmente assombrado com você, né? Imagina. Mas a gente tem que deixar esse assombro de lado e se sentir provocado a fazer alguma coisa também boa, uma coisa positiva, uma coisa para a sociedade, para a gente, que seja de relevância, não importa a área, né? A gente pergunta muitas coisas de empreendedorismo, mas na verdade a gente sabe que isso transcende, na verdade é querer fazer tudo muito bem feito. Então, queria pedir as suas palavras e só reforçando que depois a gente vai arrumar rapidamente o palco para ela poder autografar os livros. Ed, todo mundo da etapa, obrigada, Ed, por essas palavras. Você não imagina o quanto significa para mim de verdade. Agora me deixou toda envergonhada, não sei o que falar, mas eu acho que eu fiquei aqui falando um tempão. Se tivesse uma coisa que vocês retirassem disso, só uma coisa, na verdade eu não tenho nada de especial. Eu estou sendo muito sincero, não tenho nada de especial, eu só corro atrás. Não tem absolutamente nada que eu fiz que uma pessoa que corre atrás não poderia ter feito. Então, para todo mundo que agora está no ano de vestibular, lembra sempre que se tem alguém que vai conseguir, nem que seja uma vaga, que seja 2 vagas, alguém vai ter essa vaga, pode ser vocês, sabe? Então, vai ter muita gente te desanimando, vai ter muita gente, mas lembra que ainda tem muito o que fazer, mas eu cheguei onde eu cheguei sem ter nada de especial, só correndo atrás e de coração querendo fazer as coisas bem feitas.
Então, se lembrar qualquer coisa da palestra, lembra isso na hora do vestibular. E espero que dê uma força para vocês. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Etapa. Obrigada.